Olá, seja bem-vindo ao canal Máximos Júris. Meu nome é Maximiano, para você que ainda não me conhece. Eu fui aprovado no 24º exame de ordem e eu me propus fazer alguns vídeos falando de como foi a minha preparação, o que foi importante, o que não foi importante, o que valeu a pena, o que eu poderia ter feito de diferente. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês de um tema que eu estou vendo pipocar aqui nos grupos de WhatsApp do pessoal que está em grupo de estudo relacionado ao exame de ordem. E um dos temas que eu vi bastante essa semana nos grupos foi a questão da marcação de vade-mecum. Eu vi algumas preocupações assim que não fazem muito sentido, mas é gente que ainda não, o pessoal que ainda não teve oportunidade de participar diretamente da prova, então traz alguns mitos, algumas coisas que ouviram falar que não são verdade. Então eu estou aqui para falar um pouquinho de como que foi a minha preparação da marcação do vade-mecum. Pessoal, uma das coisas que são importantes é conhecer o edital. Então, a primeira coisa, você vai ter que ler o edital inteiro, tá? Isso aí não tem como você pensar em ir para a prova sem ter lido o edital. Então, leia o seu edital. Ah, o meu edital não está aberto ainda, Max. O teu edital não está aberto ainda, mas ele é muito parecido com o edital anterior. Então, abra o do exame anterior, porque muito provavelmente vai mudar pouquíssima coisa. Muitas vezes a única coisa que vai mudar é somente as datas, ok? Então as regras vão permanecer as mesmas. Vade-mecum atualizado é essencial, um lugarzinho organizado para você estudar também, não tem como pensar em estudar de uma forma diferente. E em relação diretamente à marcação do vade-mecum, primeira coisa é pensar no que é proibido e no que é permitido pela banca. Então o que é proibido? Eu adorava isso na faculdade e é uma coisa que eu fiquei triste quando eu descobri que não podia usar, que eram esses post-its coloridos. O meu vade-mecum era um verdadeiro carnaval, porque eu adorava esses post-its e eu colava eles no vade e ia fazendo as minhas marcações. Né? A nossa doutrina acadêmica, né? Enquanto a gente está ali na preparação, a gente vai fazendo as nossas anotações durante as aulas e vai colando e vai se empolgando, enfim. Se você tem esse hábito, como eu tinha, lamento, não vai dar para usar. Então, se você tem algum post-it colado no seu vade, porque você está colocando durante essa fase de estudo, já retire todos eles. Por que eu digo para retirar imediatamente todos eles? Para não correr o risco de você levar o teu vade para a segunda fase, se tu estiver estudando para a primeira, ou se tu já está na segunda fase, já pensou? Porque quando você entra para fazer a prova, o fiscal ele vai examinar o teu vade-mecum. Eu vi examinadores que examinam folha por folha. Esse foi o meu caso, por exemplo. Se eu tivesse alguma coisinha dentro do vade-mecum, eu teria sido flagrado, porque a minha fiscal, ela ficou folha por folha do meu vade-mecum. Demorou um monte, começou a prova, tinha gente que ainda não tinha sido verificado o vade-mecum, foi verificado durante a prova. Então, assim, todo cuidado é pouco. Não usem post-it. É proibido, pronto. Ah, Max, mas eu uso para marcar quais são as matérias, direito civil, penal, processual. Bom, se tu usava para isso, o que você pode usar no lugar? Existem as etiquetas que são permitidas, as etiquetas que são vendidas pelas editoras. Então, a Saraiva tem, nas livrarias tem, tá? Tem esse tipo de etiqueta que já vem a marcação certinha. E elas têm inclusive por tema. Por exemplo, se tu já está pensando na tua segunda fase, na segunda fase eu vou fazer penal. Então vai vir etiquetas que vão marcar os principais códigos e também etiquetas que vão marcar leis que são importantes para a prova de penal. Também são etiquetas que ajudam. Eu particularmente não usei esse tipo de etiqueta, porque o meu vade ele já tem dividido por cores as matérias, mas para facilitar um pouco na hora a movimentação no vade, porque a gente sabe que a prova é uma prova de estratégia, a gente tem que ter agilidade na hora da consulta, eu usei clips coloridos, e isso é permitido. E eu acho muito válido, valeu muito a pena para mim ter usado os clips coloridos. Eu usei clips de 2 tamanhos, tá? Ainda eu usei 2 tamanhos. Os clips grandes eu peguei e usei para dividir as matérias. Então, eu coloquei direito penal, as leis esparsas que eu precisava, eu marquei tudo com os clips grandes. Os clips pequenos, aí eu usei com uma certa metodologia. Não era bem uma estruturação de peça, mas ela me ajudava em certos pontos, porque todas as páginas em que eu fazia uma marcação com o marca-texto, eu colocava um clips. Aquelas páginas em que eu tinha um determinado artigo que me fazia uma remissão para uma súmula do STF, por exemplo, eu adotei que eu ia marcar com clips preto.
aquelas páginas que tinham algum artigo que fazia remissão, por exemplo, à Constituição Federal, eu marcava com um clipes verde. E eu jogava um clipes verde também lá na página da Constituição Federal. E assim como eu fazia com o preto. Tinha uma súmula, eu jogava um outro clipes preto lá na súmula. Era uma forma de agilizar o meu trabalho e não caracterizava uma estruturação de peça, porque ele era genérico. Então, né, ele se aplicava a qualquer tipo de peça. Mas facilitou bastante a minha vida. Em relação à marcação em termos de cores, né, embora não seja vedada o uso de várias cores, a gente recomenda que você use apenas duas cores, né, no máximo. Então eu usei o verde e o amarelo. Minha recomendação em relação ao tipo de marca-texto é o marca-texto em gel. Eu descobri um pouco tarde essa marcação do marca-texto em gel, mas ainda deu para salvar a pátria, porque a gente começa a se empolgar, marca daqui, marca de lá, e acaba muitas vezes o teu marca-texto passando para a folha de trás. E aí isso pode gerar uma certa confusão. Não na hora do estudo, mas na hora da prova, você está ali tenso, isso pode gerar alguma confusão. Tá? Vá marcando durante o estudo, marque sistematicamente. Né? Eu estou olhando estou estudando uma determinada peça. Então esse artigo é o cabeça do artigo, eu tenho que consultar esse, eu tenho que consultar aquele. Vá marcando dessa forma, durante o seu estudo. Eu vejo gente que pega uma lista que ele tira da internet de principais artigos que são importantes, não sei o que, só que aquilo não faz sentido para ele. Ele sai pintando o código aleatoriamente, seguindo aquela lista, e depois ele nem sabe por que ele marcou. Então não basta você marcar o código, você tem que saber por que você está marcando, senão não faz sentido nenhum. Não vai te ajudar. Marcar o código é importante, ajuda muito, mas você tem que saber marcar. Então marcar sistematicamente, vai estudando e vai marcando. Não fique pirado, eu não marquei quase nada. Calma, ainda tem tempo, você vai estudar, vai fazendo as peças, treinando peças que você vai verificar os artigos que são mais ou menos importantes. Então baixe as provas anteriores, verifique os gabaritos. Eu não sei como que pega essas provas. Você vai entrar no site da FGV, vai lá no exame de ordem, daí você vai achar o número do exame de ordem e corre um pouquinho a página, lá tem as provas. Você vai baixar em PDF com o gabarito oficial da banca, não vai pegar de um site que você não conhece. Então ali você vai conseguir treinar bastante vezes. Né? Se você está fazendo um cursinho, presta atenção durante as aulas, o professor com certeza ele está treinado para te passar os artigos que caem mais frequente naquela determinada matéria. Então segue o que ele está te falando, vai marcando, leia, né? Não marque simplesmente por marcar, leia o texto da lei. É importantíssimo ler o texto da lei, é importante conhecer o seu vade-mecum. Se você trocou agora, usou na faculdade inteira uma outra marca de vade-mecum, de repente você caiu agora na prova e está usando um outro vade de outra marca, você tem que estudar o seu vade-mecum, porque você tem que conhecer ele, onde que está cada código, como que é feita as remissões, né? Então você tem que entender isso. Outra coisa que não pode, e aí é bem importante, tá? Não pode fazer símbolos no código. Teve um tempo que tinha um pessoal que fazia umas estratégias que era um xizinho no canto do artigo sei lá, liberdade condicional. Tô dando um chute. O outro liberdade provisória é uma bolinha. Relaxamento de prisão é um triângulo. Então o pessoal fazia estruturação de peças através de símbolos. Isso é expressamente vedado no edital, ok? Então você não pode fazer símbolos que estruturem peças. Então a gente não pode usar aí os post-its, não pode fazer o uso de nenhuma anotação pessoal durante a sua marcação de VAD. E uma das coisas que você tem que pensar também é na remissão, e que é importante. Quando você for fazer remissão, isso é bem comum a gente fazer durante o estudo, porque às vezes você abre o teu código e aquele determinado artigo ele já tem a remissão pronta pela editora, mas você pode estar precisando fazer uma remissão que você julga importante para um artigo que a editora não fez. Então como fazer essa remissão sem sair fora do edital, sem pisar fora da caixinha? A maneira correta de fazer essa edição é da seguinte maneira: você coloca um v.art de artigo, o artigo
respectivo do seu desejo e o número da lei ao lado, né? Então, ou o código, né? Se for, por exemplo, CDC, coloca CDC, Código Civil coloca CC, sem problema nenhum, tá? Então você vai colocar, se for uma determinada lei esparsa, coloca lá, lei número tal. E aí, sem problema, você vai fazer a marcação. Você não pode resolver fazer uma doutrina acadêmica ali, um código comentado, que daí você vai ter problemas, tá? Faça as anotações de remissão a lápis. Por quê? Porque você pode enfrentar, eu vi casos desse tipo, não na minha sala, mas eu ouvi relatos depois de gente que estava com remissão demais e teve que apagar na hora da prova. Então é importante esse tipo de atenção, tá? Eu usei muitos clipes coloridos, como eu tinha falado para vocês. Então aqui, por exemplo, a lateral do meu código, vocês estão vendo que está cheio de marcações, né? Esse aqui foi o meu querido que eu vou guardar de estimação, que me levou ao meu êxito, à minha aprovação. Então ele já está um pouquinho desatualizado, é a versão 2017, mas ele vai morar no meu coração, então é um código que vai ficar comigo. Tenha um código atualizado, façam essas marcações, utilizem os clipes coloridos, tá? Vale muito a pena. Então, voltando aí, fazendo uma recapitulação. Você pode fazer as marcações, usa caneta marca-texto, pode usar. Não pode circular artigo, tá? Você pinta direto o artigo, não fica fazendo círculos, bolinhas, quadradinhos, triângulos. Limita a tua criatividade, deixa ela para outra hora. Você pode colocar as cores ali que você julgar necessárias. Você pode usar clipes coloridos, você pode usar... não pode usar os teus queridos post-its, joga eles fora, tira da tua frente, porque você vai ficar tentado a usar. E, no mais, meu querido, estuda, refaça as peças, refaçam questões, estudem bastante que com certeza vocês vão lograr êxito. Espero ter sido esclarecedor, pelo menos em alguns pontos, compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que funcionou para mim. Então, o que funcionou para mim muito foi essa questão dos clipes, tá? E não ficar indo atrás de lista, essas listas deixam o cara louco, porque você nem sabe o que você está marcando. Então, desejo um bom estudo para vocês, uma boa prova a todos vocês, ok? Um abraço, deixem aí seus comentários e o que eu puder ajudar, estou à disposição.